Você já ouviu falar em comunidades quilombolas? Na nossa aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse conceito. As comunidades quilombolas, elas vão se formar ali no processo de colonização do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Então a gente trouxe um grande número de escravizados para o território brasileiro, né? Então, como característica, como definição, né, a gente tem aqui, remanescentes quilombolas são remanescentes de um grupo étnico-racial formado por descendentes de escravizados fugitivos. Então, esses escravizados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles acabavam sofrendo muito nas mãos dos seus senhores, nas fazendas de café, cacau, né? E acabavam fugindo, né? Como uma maneira de resistência, né? Resistir a tudo isso que acontecia nesse período de escravidão. E quando a gente pensa assim, em comunidades quilombolas, a gente pensa, será que são comunidades homogêneas? Não, não são comunidades homogêneas, elas vão se diferenciar de um grupo para o outro. E também nem sempre a ideia de uma comunidade quilombola ela vai estar relacionada à ideia de uma rebelião, de movimentos de insurreição. Então, as comunidades quilombolas elas são muito heterogêneas, vão ser bastante diferentes uma da outra, né? Aqui a gente tem uma definição da Eliana O'Dwyer, que ela diz que os quilombolas vão ser grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência e reprodução de seus modos de vida. Então, o que acontecia, né? Esses ex-escravizados, eles fugiam, né, dos castigos dos seus senhores e formavam uma grande comunidade ali onde eles conseguiam reproduzir os seus modos de vida da sua cidade nativa, né? Porque quando eles chegam aqui no Brasil, eles são obrigados a negar sua fé, negar o seu nome, né? Então, tudo aquilo que era relacionado ao corpo negro era visto como negativo. Então, eles tinham que mudar, né? Mudar o nome, mudar a sua fé, né? Muitos deles já não tinham mais relação com familiares, porque nas embarcações ali no navio negreiro eram separadas famílias, pessoas que falavam as mesmas línguas. Então, era uma perca total da sua própria identidade para reproduzir um ideal da colônia aqui no Brasil, da colônia portuguesa que estava estabelecida aqui no Brasil. Eles vão se estabelecer no Brasil nesse processo de colonização, como a gente já disse anteriormente, né? A fuga era uma reivindicação, né, às condições dignas de vida. É claro que muitas vezes esses ex-escravizados eles eram capturados, né, sofriam castigos, mas a fuga era sempre uma forma de reivindicar uma forma vida digna e também, né, conseguir reproduzir o modo de vida da sua terra natal. Então, os quilombolas, né, eles representavam a ocupação de terras para uma organização social contrário ao sistema colonial, né? Como eu disse, né, a colônia portuguesa aqui no Brasil, ela tinha um modo de vida completamente diferente da organização que esses escravizados africanos tinham lá em seu território. Então, quando eles chegam aqui e têm sua identidade negada, né, com a fuga para os quilombos, eles podem voltar a reproduzir o modo de vida que eles tinham em seu território. Bom, o maior e o mais importante quilombo que a gente teve aqui no Brasil foi o Quilombo dos Palmares, né? Ele vai existir ali entre o final de 16 e 17, entre os estados de Pernambuco e Alagoas, né? E o seu líder, né, era o Gangazumba, que depois vai ser substituído por Zumbi dos Palmares, né, que é uma das maiores referências negras que a gente tem no Brasil aí, né? Até o Dia da Consciência Negra é uma alusão à morte de Zumbi dos Palmares, né? E o Quilombo dos Palmares vai receber cerca de 20 mil pessoas, né? Então pensa, né, no tamanho desse quilombo, né? 20 mil pessoas é no tamanho de uma cidade pequena que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? E dentro daquele contexto, entre século XVI e XVII, 20 mil pessoas num espaço ali é muita gente, né? Então muita gente que acabava fugindo dos seus senhores, né? E iam para esses quilombos como uma maneira de resistir, né, às investidas dos senhores contra os ex-escravizados, né? Outro quilombo que ficou muito conhecido foi o Quilombo do Urubu, né? Ele ficou conhecido por ser liderado por uma mulher, né, que era Zeferina, e ele ficava no estado da Bahia. E aqui
a gente tem um dado da Fundação Palmares, né, das comunidades quilombolas no Brasil. Aqui a gente tem esse dado de 3.524, só que no próprio site da Fundação Palmares diz que tem outros estudos que revelam outros dados que chegam a ser até 5.000 comunidades quilombolas no Brasil. A gente tem essa discrepância aí de 1.500 e poucos comunidades, né, entre os dados da Fundação Palmares e essas outras pesquisas. E as terras quilombolas, elas só vão ser garantidas, o direito ao território quilombola, com a Constituição de 1988. Então vocês pensem, a gente teve a abolição da escravidão lá em 1888. E aí a gente vai somente 100 anos depois que os quilombolas vão ter direito à terra garantida, né? Então, todo esse tempo, né, eles ficavam nessa briga de território, nessa luta com o Estado para que o seu direito à terra fosse garantido, né? A gente teve ali a abolição, o processo de abolição, e vocês até podem acompanhar, né, na nossa aula ali sobre a questão racial no Brasil, que traz ali um pouco de informação sobre como se deu o nosso processo de abolição, você encontra aqui no nosso canal, né? Então, quando vai acontecer esse processo de abolição, né, os escravizados vão ser largados à própria sorte, né? Então, a gente tem ainda um racismo ainda muito latente naquele período, né? Porque abole-se a escravidão, porém a gente não tem nenhuma política de inserção do negro no mercado de trabalho e também nenhuma política para mudar esse ideário racista que persistia em terras brasileiras dentro daquele contexto. Bom, eu trouxe aqui alguns dados em relação às comunidades quilombolas no Brasil. Segundo a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais, houve um aumento de 350% no número de quilombolas assassinados entre 2016 e 2017. Então, olhem que absurdo o índice de aumento da morte das comunidades quilombolas. Tem outro dado aqui muito interessante também, que mostra que os assassinatos ocorridos entre 2008 e 2017, né, aproximadamente 76% os casos não foi descoberto o violador, né, o assassinato. O que mostra que muitas vezes os homicídios que ocorrem dentro das comunidades quilombolas ou de pessoas que pertencem às comunidades quilombolas não são investigados, né? Esse dado mostra, né, que 76%, a gente tem aqui somente 24% dos casos sendo onde foi encontrado o violador, né? O que mostra uma má vontade do Estado em investigar o homicídio nas comunidades quilombolas. Aqui mostra a dificuldade ao acesso à saúde, né? Por quê, né? Como essas comunidades geralmente são isoladas, não todas, né? Mas a gente tem comunidades quilombolas no meio das cidades, mas a gente também tem comunidades quilombolas que são mais isoladas, então elas vão ter um acesso à saúde bem restrito, né? Aqui a gente também tem um dado do Ministério da Saúde que mostra que apenas 32% dos domicílios rurais, né, vão possuir a distribuição de água. E ainda nesse mesmo dado aqui mostra que 62% das pessoas que pertencem a comunidades quilombolas vão pegar água de poço ou de chafariz, né, para tentar suprir ali as suas necessidades. Então, além disso, né, todos esses dados que a gente traz aqui, além do isolamento social, as comunidades quilombolas, né, dentro desse contexto político de briga por território, agronegócio, com muita força no Brasil, né, as comunidades quilombolas também sofrem muito com esse assédio por parte, né, de grandes fazendeiros que muitas vezes tentam invadir ou tomar parte do território dessas comunidades. Então, são comunidades que estão ainda num processo de resistência e de constante luta contra o Estado para que tenham seus direitos garantidos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre comunidades quilombolas. Para quem gostou, deixa o like, sigam o nosso canal e até a próxima.